Olá, caras amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A editora é a FEB. Já estamos chegando no capítulo 42, portanto, indo para a finalização do livro. Se você está chegando neste capítulo primeiro, retorne. Nós temos os outros já aqui publicados no canal. E é um livro que é importante vocês seguirem na ordem para entender os acontecimentos, para entender a semântica do livro, como a gente diz, a história e também estudar. Este é o objetivo do estudo do livro espírita. Nós estudamos aqui um pouco mais detalhados, é claro que cada palestrante espírita vai tratar um pouco, vai fundamentar um pouco a parte do livro que ele tem mais afinidade, isso é normal. Portanto, não tem problema se você ouvir o nosso estudo aqui, ouvir de outro canal e ler o livro também num grupo espírita. Quanto mais conhecimento, melhor. Mais áreas de conhecimento você vai entender, vai olhar o livro de outras formas e é assim, debruçar-se sobre o livro. A gente sempre fala que os livros espíritas, sempre que você lê e relê, você vai aprender algo novo. Tá aí a prova, né? Diversas pessoas comentando aqui que já leram o livro, que já fizeram estudo no centro espírita e aqui ouve o áudio e aprende algo novo. É assim, acontece também comigo e é esta a proposta também de levar para os nossos seguidores um pouco do nosso entendimento, sem fugir, obviamente, ao tema central do livro, as informações que os benfeitores vão nos trazer a partir dos estudos que nós estamos aqui nos empenhando. Relembrando aí um pouquinho o capítulo 41, para nós entrarmos de fato no capítulo 42. Antes, pedir a vocês que ajudem o canal, curta, compartilha, deixe seu comentário para que possa ajudar ao vídeo a chegar a outras pessoas que tenham interesse no estudo do livro espírita. Sempre estamos relembrando aqui, o canal é totalmente voluntário, então quanto mais pessoas curtirem, deixar o comentário, pode escrever uma palavra só, deixar aí um coraçãozinho já nos ajuda, porque a gente aqui não monetiza, então nós não anunciamos o canal pagando. Então é só ir contando com a colaboração de cada um de vocês que estão aqui e que gosta do conteúdo. Tá bom? Deixamos sempre aberto aqui também para vocês nos comentários alguma dúvida ou alguma observação. Eu posso falar alguma coisa errada aqui durante o estudo ou equivocada, não tem problema nenhum vocês depois colocarem os apontamentos. Tanto que eu vou trazer um apontamento que uma pessoa me enviou lá no Instagram, um amigo. Ele estava falando dessa questão no capítulo 41, quem ouviu aqui conosco, nós vamos ver os espíritos protetores da rua ali, num ambiente rural. E é claro, também tinha ali como se fosse um coordenador da equipe. E ele vai levantar um alerta. Nossa, William, como que ele foi parecendo grosseiro, né? Ou seja, cobrando dele ali uma atitude. Bom, nós temos que avaliar vários pontos. Primeiro, pessoal, que há diferença de evolução de um espírito que cuida de uma rua para um espírito protetor de uma cidade. Assim como há diferença vibracional de um espírito que cuida de uma cidade para um espírito que cuida de um estado. Assim como há diferença vibracional de um espírito que cuida de um estado para um espírito que cuida de um país. Assim como há diferença de quem governa um país para quem governa o planeta. Então, só para nós entendermos, quem governa, coordena o nosso planeta é o espírito que nós conhecemos aqui na Terra como Jesus Cristo, que veio aqui trazer a mensagem. Esse é o espírito coordenador do planeta, de todos os países e não só dos países, das questões ambientais, geológicas do país, dos espíritos em todos os níveis que encarnam aqui pela primeira vez ou reencarnam. Encarnam porque podem estar vindo oriundos de outros planetas. Então, olha a vibração de Jesus. Assim como nós temos o espírito que coordena o país. Nós sabemos, pela psicografia do Chico, que o espírito que coordena o país nosso, que nós estamos Brasil, é o espírito de Ismael, até as últimas informações que nós temos.
né? Não sabemos aí se mudou, mas eu acredito que não, que, né, demanda algum tempo para que isso seja trocado. Eu até trouxe no áudio da semana passada sobre o espírito aqui que coordena a cidade de Juiz de Fora, Venâncio Café. Então, nós temos que entender a vibração. Por quê? Diferente do que ocorre na política dos encarnados, na qual, quando nós estamos falando aqui de uma democracia, na qual você vai lá e vota no candidato que mais afiniza com as suas opiniões ou posições políticas, ganha o candidato que tem mais voto. É assim nas eleições. Quando a cidade é maior, pode ter o segundo turno. No plano espiritual, há uma diferença. Ninguém sobe a um cargo se não tiver evolução espiritual. Então, a cada nível aumentado, demanda-se um tamanho vibracional e de entendimento maior. Imagina, Cristo, para governar o nosso planeta, ele tem que ter uma capacidade mental, espiritual, de acessar todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui na Terra. Um espírito que administra ali uma cidade, ele vai acessar aquelas pessoas. Então, vocês já estão entendendo a diversidade. É obviamente que isso é padrão vibracional, é evolução. Se nós voltarmos ao livro Nosso Lar, nós vamos ver que o governador do nosso lar, que estava lá inclusive há muitos e muitos e muitos anos, ele é um espírito de escola, tanto no entendimento, no conhecimento, quanto na evolução moral. Falávamos ainda hoje no Evangelho sobre essas duas questões. Evolução moral e evolução de conhecimento também. Então é um espírito que já está preparado para assumir essa função. Nós vamos relembrar também da ministra veneranda. Ela era uma ministra de nosso lar. Era ou ainda é, nós não sabemos. Acredito que possa ainda ser, se ela não tiver partido para outras encarnações ou reencarnações. Encarnação porque ela pode estar lá por um outro planeta encarnando a primeira vez lá, ou ter voltado para a Terra em missão. Não sabemos, eu não tenho essa informação. Se eu souber, eu passo para vocês. A ministra veneranda também chegou lá para um patamar evolutivo. Tanto que André Luiz fala que ela era um dos únicos espíritos que tinha encontrado com o próprio Jesus nas esferas superiores. Tinha trabalhado muito ali, inclusive com espíritos muito evoluídos. Então, diferente de aqui na Terra, quem dera, né? Quem sabe um dia aqui na Terra nós vamos ter aí líderes que cuidam das cidades, dos bairros, dos países, dos estados, pessoa com uma moral ilibada e com um conhecimento também científico elevado. Né? Nós vamos ter uma administração mais impecável, se Deus quiser, tomara daqui a algum tempo, mas ainda não é a realidade nossa, basta olhar para o lado aí e ver nas cidades, né? O nível dos nossos vereadores, secretários, prefeito, enfim, vice-prefeito, são poucos, né, aí que se destacam. Então, é uma realidade, nós estamos para aqui para falar de política, mas só para ficar entendido. Então, um espírito que coordena um bairro ali, ele não vai ser tão evoluído, mas ele já está a caminho. Tanto que nós falávamos, né, citamos até os nossos irmãos umbandistas, que vai falar da questão do Exu. Não é o meu local de fala, né, eu não estudo muito sobre isso, o que eu sei é superficialmente. Eu trouxe até aqui o Leonardo Montes no canal uma vez para falar sobre esse assunto. Quem quiser, temos a live aí do Leonardo Montes. Ele conhece muito mais do tema do que eu, porque ele já estuda há anos, ele trabalha com a Umbanda. No canal dele, que tem o nome de Voz Espiritualista, e tem o outro só de Umbanda, Umbanda Simples. Para quem tem interesse no assunto, ele também... O Leonardo também tem livros gratuitos na internet falando sobre o tema. Para quem gosta, para quem quer compreender, ele tem um conhecimento e ele consegue expor isso de uma maneira bem didática, tanto no papel quanto no vídeo, para quem gosta de estudar essa área. O que eu estudei, que eu aprendi com alguns palestrantes, com algumas pessoas, eu transmito de forma bem simples, porque realmente eu não trabalho diretamente com a Umbanda, trabalho com o Espiritismo. Então, nós entendemos ali que os espíritos guardiões, dependendo da área, eles não têm necessariamente uma evolução moral, mas eles já têm a boa vontade em aprender, eles querem se tornar úteis de alguma forma, então eles vão em busca de trabalhar e eles conseguem ali. Porque imagina, numa cidade, se nós falávamos que cada cidade... que cada rua tem um benfeitor que cuida,
Imagina uma cidade com 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. Quantas ruas não tem? Quantas avenidas? Às vezes são avenidas gigantescas, como é a Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora, uma avenida muito grande. E aí, nessa avenida, muito provavelmente, tem diversos espíritos. Talvez não é um só que vai conseguir, talvez precise de 5, 6, 7. Avenidas grandes, como a Avenida Brasil, no Rio, enfim. São avenidas maiores que provavelmente têm diversos espíritos. E cada rua teria esse espírito protetor. Então, é vaga de trabalho aí para muita gente. Então, muitos espíritos voltados já a querer ajudar o próximo podem iniciar os seus trabalhos, vigiando ali, intuindo, se acontecer algum acidente, avisar as equipes espirituais, enfim, nós não sabemos nas minúcias. Então eu fiz questão de abrir esse parêntese aqui, porque pode ser dúvidas que surgem. Não é que os espíritos são ruins. E também, só para finalizar esse assunto de fato, não vamos confundir, chamar a atenção do outro com ser mal ou ruim, não tem nada a ver. Às vezes o superior ali precisa alertar, chamar a atenção, como ele fez. É claro que às vezes ele pode ter feito de uma forma grosseira, por ainda não ser um espírito extremamente evoluído, coordenador, mas chamar a atenção não tem nada a ver com evolução. A pessoa precisa ser alertada quando erra. E ele foi e justificou. O espírito ainda dá a voz para ele se justificar. Falar, ó, não, deixa eu me explicar aqui. Errei por isso, por aquilo e tal. E ele entendeu. E aí seguiram. E aí, de fato, vamos entrar agora no capítulo 42, que é o capítulo que vai dizer Evangelho no campo rural. Né? Nós falávamos aqui já nos capítulos para trás da importância do Evangelho no lar. E ali Aniceto é convidado a fazer um evangelho para os trabalhadores dali. Então o coordenador chega para ele e fala: ô irmão, aproveita que o irmão está aqui, né? Nós estamos vendo que o irmão tem uma condição evolutiva melhor, Aniceto fica até um pouco sem graça ali. Fala um pouco do evangelho para a gente. É claro, Aniceto não iria perder essa oportunidade de trabalho sendo um espírito do bem, então ele reúne ali aqueles trabalhadores para conversar sobre o evangelho. Ele vai abrir ali meio que por acaso, e aí a gente coloca muitas aspas, porque a gente sabe quando o evangelho é aberto por acaso, principalmente no plano espiritual, não é nada por acaso, né? Às vezes a mensagem vem certeira no nosso coração. Quem tem esses livrinhos de mensagem aí em casa vai abrir às vezes para fazer uma prece, é a mensagem que a gente precisava ouvir, mesmo não querendo, vem ali uma verdade, uma questão ali, a gente tem que ler aquilo, assim como também no Evangelho no Lar. Então ele vai abrir ali ao acaso. Mas antes de entrarmos de fato no que Aniceto vai dizer, quero trazer 2 alertas. Primeiro, que é um capítulo extremamente difícil, até mesmo para mim, que já estudo Espiritismo há um bom tempo, porque vai ter questões ali de química. Então é um capítulo, às vezes, que gera algumas confusões, então eu já oriento vocês a reler também, se surgir alguma dúvida, ou a buscar também outros palestrantes que falam sobre o tema. Nós vamos trazer aí dentro da maneira que nós entendemos este capítulo. E também deixo aberto aqui, né, se tiver algum professor aí de Biologia e de Química quiser trazer algum complemento, só escrever aí que a gente lê também no próximo capítulo, porque vai falar bastante do nitrogênio. É um capítulo que fala aí da importância do nitrogênio e ele vai falar disso também no plano espiritual. Então nós vamos trazer algumas nuances a respeito disso. Aproveitar, a gente falou de professor, né, de Biologia e Química, mandar um abraço aí para vocês. A gente mandou no Evangelho do Dia dos Professores, mandamos aqui também a nossa gratidão e vibração aí para vocês. Então, vamos lá, a gente falou, né, que eles estão ali fazendo o Evangelho. E olha que curioso, o André Luiz vai dizer que ele não sabe o que ocorreu ali, mas magneticamente alguns bois, pássaros e também alguns burros, né, o muar ali, aproximaram-se dos espíritos para ouvir o Evangelho com Aniceto. Olha que curioso, né? Quem tem animal em casa também acaba entendendo um pouco o que acontece, né? Às vezes vai fazer o evangelho, os animais ali se aproximam. Nós vamos na casa de uma senhora aplicar passe nela e na mãe, os cachorrinhos vão ali tomar passe com a gente. É muito curioso isso.
Eles são cachorrinhos daqueles bem levados, correm para lá, correm para cá quando tem visita. Na hora que a gente pede autorização a Jesus para iniciar o passe, ler a mensagem, eles ficam paradinhos ali e também tomam provavelmente o passe ali junto com os moradores. Então, nós não sabemos, e o próprio André Luiz fala, né? Parece que foi uma força magnética que atraiu ali os animais. Mas, particularmente, eu entendo que isso deve ter acontecido ali também. Por quê? Porque Aniceto estava falando da importância do campo, que tudo é equilíbrio, tudo é um desenvolvimento de equilíbrio. E nós, enquanto seres encarnados, ainda estamos nesse processo de destruição. Então, Aniceto está falando ali de uma década do século passado, mas que ainda ocorre interesses capitalistas extremos no campo. Não que a indústria não deva existir, ela tem que existir, ainda é necessário, só que quando é em demasia, a gente acaba prejudicando o solo. Tanto que hoje, né, já se tem aí novos entendimentos sobre isso, né, de uma empresa que tira ali da mata, do oceano, enfim, algum recurso natural, de tentar fazer alguma reposição. O ruim é que tem alguns recursos minerais que não tem como repor, né? Mas o que as empresas ainda conseguem, como por exemplo, devolver para a natureza uma água limpa ou reflorestar uma área, enfim, tem algumas questões que já estão sendo revistas. E nós acabamos aí tendo um impacto na natureza como um todo. Então, Aniceto vai falar muito sobre isso. André Luiz também ressalta isso muito nos seus livros. No Nosso Lar, lá nos últimos capítulos, a gente fala dos espíritos trabalhadores da natureza. O próprio Allan Kardec vai trazer isso nas suas obras também, com os espíritos que trabalham na natureza, os elementais. E também nós vamos falar da importância biológica de tudo estar em harmonia, que às vezes é quebrado, obviamente, por causa do nosso consumo. Então, como seria interessante, né, se nós não precisássemos mais ferir os nossos irmãos animais, enfim, todo esse ciclo da natureza. Então, o capítulo basicamente ele vai tratar sobre isso hoje, e ali vamos ver, né, qual a mensagem evangélica que saiu. A mensagem saiu no capítulo, versículos, aliás, 19, 20 e 21 do capítulo 8 das Epístola aos Romanos. E ali vai dizer o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Bom, como algumas passagens ali da Bíblia, muito confusa, mas ele vai conseguir extrair aí o que a gente vai dizer, espírito da letra, o necessário para trazer a reflexão, como ocorre, né, com muitas pessoas que fazem aí uma interpretação do Evangelho, muito provavelmente Aniceto ali, com o seu conhecimento, alguns palestrantes por intuição. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltamos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Olha assim, olha aqui, né? Há milênios, Aniceto está nos dizendo, que o ser humano tenta entender esses processos naturais. E a gente pode avaliar, que até hoje, né, nós ainda temos algumas dificuldades ou grandes dificuldades nesse setor. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Estou lendo aqui, pessoal, porque é um capítulo, como eu disse, demasiadamente cheio de minúcias, como está sendo esses últimos capítulos aí, por isso que a gente está trazendo uma leitura de algumas partes. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas,
Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. É como se Aniceto fala aqui que nós ainda meio que estivéssemos ainda dependentes, como se fossem escravos dos recursos naturais à nossa volta. Quando ele fala isso, ele abre uma brecha fundamental, nos alertando que no futuro não mais lesionaremos o solo, a natureza, os animais, para constituir uma alimentação. Olha que interessante. Então, quando Aniceto vai dizer sobre isso, ele também vai nos alertar que ainda somos escravos, dependentes destes recursos, que no futuro, com um corpo biológico, também talvez não seremos mais necessários. Se a gente observar, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer da reencarnação, quanto no Livro dos Espíritos, nós vamos avaliar que em planetas mais evoluídos, o perispírito, ou seja, o corpo físico e o perispírito, é mais rarefeito. O que seria isso? Mais rarefeito, né? Mais fino, mais constituído com a necessidade biológica daquele local no qual ele reencarnou ou encarnou, né? E aí nós vamos entender também uma fala de Emmanuel, que ele fala com Chico. Isso não vi em nenhum livro, mas a gente ouve falar aí na internet, mas eu levo em consideração porque faz muito sentido. Emmanuel vai dizer o seguinte para Chico: Chico, para identificar um planeta evoluído, você observa se a comunidade dali tem intestino. Um planeta que ainda não é evoluído, a comunidade tem o intestino. Por quê? No intestino, em especial no intestino grosso, a gente sabe que nós temos por uma necessidade da nossa alimentação atual. Se no futuro, daqui a alguns séculos, nós reduzirmos este impacto alimentício e de destruição da natureza, pode ser que nós tenhamos um novo corpo físico. Porque nós sabemos que a evolução não vai dar saltos, mas ela é modificada lentamente, minúcias a minúcias, e nós não percebemos. Nós não vamos perceber essa evolução gradativa rapidamente, mas ela ocorre. A gente ouve muitas pessoas falarem aí, né? Nossa, não está acontecendo evolução nenhuma. Tá. Só que às vezes é 0,00011 e você não vai perceber como se fosse 10 milhões de uma vez, né? Então isso é muito lentamente, e nós vamos entendendo as necessidades ainda do corpo físico. Se nós formos voltar aí 2 décadas, nós já tivemos muitas mudanças, principalmente nesse quesito alimentar. A indústria vai se transformando também de acordo com a necessidade da população, obviamente. O Emmanuel vai responder sobre essa questão do veganismo ou do vegetarianismo, no qual era muito mais comum na época do Chico. Na época do Chico se falava mais do vegetarianismo, de ficar sem a carne, mas ainda se alimentar do leite, do ovo. Hoje em dia a gente fala mais também do veganismo, que aí não come nem o ovo, nem o leite, nada que seja de origem animal, e também não utiliza roupas, enfim, de origem animal. Então Emmanuel vai dizer sobre o vegetarianismo, quando questionado ali no livro O Consolador, e ele fala que sim, poderá ser uma realidade, mas que a indústria, que tudo vai mudando gradativamente de acordo com a necessidade. Porque se toda a população mundial decidir amanhã, segunda-feira, se tornar vegana, toda a população, nós vamos ter um grande problema na área econômica, que infelizmente ainda movimenta o mundo, essa área econômica da carne, né? Tanto que esse capítulo vai falar até dos matadouros. A Aniceto fala, né? No futuro, o matadouro será substituído por outras coisas. Então, nós estamos entendendo agora que novos estudos de alimentos, de vitaminas, de minerais que serão substituídos no futuro. Muitas pessoas, quando a gente fala desse tema no Centro Espírita, sobre vegetarianismo ou veganismo, falam, eu não consigo nessa encarnação. E eu também levanto a mão e falo, eu ainda acho que nessa encarnação eu não consigo. Pelo menos hoje, eu não sei daqui a 10 anos. Mas
um aviso para mim e para todos que levantam a mão. Nas próximas encarnações ou reencarnações, seja que outros planetas, nós já vamos vindo preparados se o mundo modificar. Porque, horas, se eu encarno, reencarno, né? Vamos falar reencarno. Se eu volto para a Terra, no útero da minha mãe, que já não se alimenta de animal algum, do meu pai, e renasço ali numa família que não come, que nem fala nessa questão de violência ou de alimentar de animais, que vivencia aquilo o tempo todo, nós vamos nos adaptar. Então nós não sabemos como vai ficar o mundo daqui a 20, 30, 40, 50 anos, ou na nossa próxima encarnação, quiçá daqui a 100 anos, a gente não sabe como o comércio vai mudar, como as indústrias se adaptarão, que já ocorrem hoje em diversas indústrias, esta modificação de paradigma, fazendo produtos para quem é vegano, para quem é vegetariano, há uma mudança. William, mas ainda é muito lento, eu vou no mercado, eu só vejo um bife lá de soja, eu só vejo uma coisa ou outra. Sim, porque toda mudança, lembra, é 0,001. Ela vai ocorrendo e vai aumentando, 0,02 e vai aumentando. É gradativo, mas é indubitavelmente ocorrerá no futuro essa conscientização global da importância de respeitarmos todas as formas de vida, desde as plantas, tudo. Obviamente nós vamos ter uma nova forma de alimentação. E aí Aniceto vai dizer aí neste capítulo sobre a questão do nitrogênio. Por isso que dá tantas dúvidas, né? A gente vai entendendo ali e que de fato, né, esse capítulo gera muitas dúvidas. Será que nós no futuro vamos ter novas formas de alimentar? E será que o nitrogênio está alinhado com essa nova forma de alimentação? Nós não sabemos, porque hoje a gente conhece, né, fisicamente, biologicamente do nitrogênio, falando aqui para vocês como um leigo, né, por pesquisas aí e pelo que eu lembro, né, do meu ensino médio, que o nitrogênio ele forma e ele faz muitas coisas hoje do que nós convivemos diariamente e nós também alimentamos, comemos o nitrogênio, mas o ser humano ainda não fabrica o nitrogênio. Como será isso no futuro? Desse elemento químico que é tão importante. Então nós já vamos passar para essa parte, quando Aniceto vai dizer: quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Então aqui ele está falando, né, das pessoas que só ferem a terra, que só querem lucrar em cima dela. E às vezes quando acaba ali, quando é arrendado, principalmente, né, aqui em Minas a gente fala arrendar, é como se fosse alugar um pedaço de terra para plantar ali o milho, a soja, enfim, a fruta, a laranja e tal. E aí quando acaba o aluguel, a terra fica ali, a Deus dará, né? Não faz uma reposição do solo, uma reconstrução, e hoje nós já temos estudo para isso. E lembrando, pessoal, nós como espíritas, é que eu estou falando como espíritas, porque nós estamos estudando aqui no espiritismo, toda lesão provocada, consciente, terá para nós um agravante. Isso é certo. Então nós temos que ter consciência, assim como Kardec fala, que se você hoje tiver uma empresa, for aí chefe de outras pessoas, né? Tiver sobre a sua tutela pessoas que trabalham para você, você se responsabilizará moralmente por essas pessoas quando você desencarnar? Sim. A forma como você tratou, o que você ofereceu? Perfeitamente. Assim como eles para você, né? Se a gente lesiona também a pessoa que nos contrata em qualquer nível, também estamos adquirindo débitos. Mas também quem ali é o dono, o proprietário da empresa, também tem as suas responsabilidades, assim como ocorre aqui nas leis humanas, né? Responsabilidade, deveres, isso é para com todos. Então vamos aí, deixa eu só achar aqui a parte que ele fala do nitrogênio. Aniceto vai dizer, sempre ao voltarmos à crosta ou à terra, voltando aqui como encarnados, tá, pessoal? Ele está dizendo, envolve-nos em fluidos do círculo carnal. Ou seja, a gente precisa de um corpo para estar aqui. A gente precisa dessa matériazinha densa. Levamos muito longe a aquisição do nitrogênio. Ou seja, precisamos do nitrogênio
para estarmos encarnados. E quando nós estamos no plano espiritual, abrimos mão para estarmos aqui, visivelmente, material, para executarmos algum trabalho. Então somos mergulhados aí nesse nitrogênio, como Aniceto vai nos dizer aqui. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Ou seja, ficamos aqui buscando o que de fato? Muitas das vezes essa busca se torna em tragédia. E o nitrogênio, como todo elemento químico, ele pode ser neutro, e alguns elementos, como o nitrogênio, se transformam em várias outras coisas. Ele pode ser usado para auxílio, como também para tragédia. Ele pode se transformar em explosivo, como também em benefício de geração de crescimento. Então, o nitrogênio, ele é neutro. Nós, os encarnados, é que vamos colocar ali a nossa decisão sobre ele. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respiramos na média de 1000 litros por dia. Não pode um homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio, do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que proceda à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida. Olha o que o Aniceto está nos dizendo aqui. Algo importantíssimo. Ainda não nos é permitido, ainda hoje, em 2023, ele está falando contexto histórico, né? 1940 e poucos, mas ainda em 2023 também não nos é lícito absorver esse nitrogênio de forma por nós mesmos. Nós precisamos de algo secundário ou terciário para que ele chegue ao nosso organismo, como alimentação, enfim, reposições. Porém, e com a nossa evolução? Será que algo vai mudar e o ser humano conseguirá produzir, como as plantas, absorver e produzir muito melhor? Nós não sabemos, mas pode ser uma pista aí do que é um processo evolutivo. Tanto que Aniceto, muito provavelmente pela evolução dele, ele já conhece outros planetas evoluídos e tem uma consciência do que se ocorre por lá. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina. Então, o que ele está falando? Deus nos dá ali o alimento, através do fruto, que tem essas recargas de açúcares, de nitrogênio, enfim, que ainda assim nós precisamos, mas são nos dados em medida correta para o nosso organismo. Todas as indústrias agropecuárias não representam na essência senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Então, os cientistas naquela época já estavam identificando a importância do nitrogênio. Hoje sabe-se muito mais. Se o homem conseguisse fixar, olha só, se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a Terra estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. O que Aniceto está nos falando aqui com essa frase? Se nós conseguirmos mudar os nossos hábitos em relação ao planeta, à natureza, aos animais, nós provavelmente vamos conseguir ter esta capacidade de uma alimentação mais leve e vamos sim poder transformar o planeta. De que forma, William? Também não sei, gostaria de saber. Quem sabe aí nós vamos saber no futuro. Mas isso é para a nossa reflexão. A nossa forma como nós estamos lidando com o planeta, e é claro, nós sabemos que cada pessoa está num nível de responsabilidade. Eu não sei hoje como é o seu nível, se você tem uma grande empresa, está me escutando aí do outro lado, de que forma que essa empresa está lidando, combinando aí com a natureza, nós não sabemos. Ou se você tem uma criação de animais, nós não sabemos. Não é para ninguém fechar a empresa da noite para o dia. É para melhoramento, para entendimento
do que pode ser feito para diminuir esse impacto na natureza como um todo. Por quê, pessoal? A Terra é o planeta que nós estamos aqui vivendo, né? Nós não estamos aqui destruindo um planeta que nós vamos, simplesmente estamos destruindo, deixa para lá. É como se a gente destruísse a nossa casa. Imagine a casa que você mora, o apartamento, a casa. Você vai lá um dia no quintal, destrói um pedacinho, aí destrói um pedacinho da janela, um pedacinho do banheiro, um pedacinho da cozinha. Daqui a alguns anos você vai estar morando num local disfuncional. Você vai no banheiro, não tem sanitário. Você vai tomar um banho, não tem chuveiro. Você vai dormir, não pode fechar a janela. E aí, como você vai viver funcionalmente nesse local? Infelizmente, não vai ter como. Essa é uma conscientização que nós temos que ter e temos que passar para frente. Isso é urgente aí nas nossas vidas, sim. Cada um começando a fazer a sua parte e cobrando também das autoridades que nós colocamos ali no poder. A crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Ou seja, é preciso o nosso esforço. Ele vai dizer, Aniceto ainda vai mais além, mesmo em nosso lar, ou seja, na colônia nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas. Aqui ele bateu o martelo. Então, o que ele está dizendo? Isso no futuro vai ser uma alimentação. É como se a gente falasse uma alimentação pela respiração, uma alimentação mais leve, mais líquida. A gente vê o nitrogênio em forma líquida e em outras formas também. Nós não sabemos como que será essa forma desta alimentação. E é claro, né, parece até estranho agora, né, uma alimentação de um nitrogênio. Parece uma coisa sem gosto. Como que seria isso? Não entendemos também como vai ser essas papilas gustativas. Se nós precisamos dessas papilas gustativas agora para termos ali um tempero no alimento e nos dar o estímulo da alimentação, por quê? Ainda temos um corpo estritamente material, então precisamos de alimentos, né, materiais. No futuro, não sabemos. Isso é papo aqui, pessoal, para a gente estar falando de coisas que talvez acontecerão daqui a alguns séculos, ou muitos séculos, não sabemos. Será necessário o organismo como é hoje? Talvez também não sei. Mas ele vai nos dizer que até em nosso lar, isso também é estudado. Eu acredito que até hoje, mesmo tendo passado aí quase 80 anos, talvez os espíritos que estão ali na colônia nosso lar não consiga dominar 100% essa alimentação através deste nitrogênio. E é uma curiosidade. Lembra no capítulo passado que eu falava que as coisas que tem no plano espiritual tem no plano físico, as que tem no plano físico também tem no plano espiritual. Então, o nitrogênio também tem no plano espiritual. Olha que curiosidade, né? Temos ali o elemento químico que tem aqui na Terra. Isso, informações de Aniceto, que neste capítulo vai ressaltar tanto a importância desse cuidado com a natureza, que a gente sempre fala aqui no Espiritismo. Mas isso é uma questão política, William, o partido tal não fala disso. Pessoal, isso não é uma questão política, isso é uma questão de humanidade. Todos devemos se responsabilizar com isso. Como eu disse, pela casa que nós moramos, o local que nós estamos aqui. E o homem, meus amigos, Aniceto vai dizer, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregando em densas trevas. Ajudemos a compreender para que se organize uma era nova. Ou seja, né, pessoal? Quem dera se a gente conseguisse, porque ele está falando aqui que o homem, às vezes, é igual o elixir da vida eterna, né? Ou seja, quem dera se a gente não pudesse envelhecer. Outro dia uma pessoa falou, né? Que vai existir no futuro, acho que foi até no centro espírita, um comprimido que a gente não vai envelhecer. Se eu duvido que isso aconteça? Não duvido. Mas nós sabemos a data que isso vai acontecer? Não, pode acontecer tanto amanhã como daqui a 200 anos, como daqui a 1000 anos. O envelhecimento que eu digo, não aparecer fisicamente as marcas do envelhecimento, total, no corpo todo.
Porém, haverá ainda a desencarnação, com toda certeza. Né? A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que só em planetas muito evoluídos que a gente fica um longo período encarnado, ou seja, muito mais tempo de acordo com o aproveitamento das reencarnações. Mas pode acontecer tanto amanhã como daqui a 200, 300 anos ou mais. Agora, a do nitrogênio eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais, que a gente ainda está bem atrasado nessas questões alimentares, olhando pela maioria da população. Nós vamos observar aí, pela maioria dos encarnados, ainda tem uma alimentação bem mais voltada para a alimentação dos nossos irmãos inferiores. Essa é a realidade ali, inferiores que eu digo na escala, né, como a ciência coloca. Não que eles sejam menores que nós ou menos evoluídos, no sentido de que ainda estão na escala de animal. Tá bom, pessoal? Auxiliemos a amar a terra antes de explorar no sentido inferior a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem e as árvores úteis viverão em meio dos respeito que lhe é devido. Falei inferior porque Aniceto também fala aqui, e no Espiritismo a gente entende que o animal é inferior porque ainda não desenvolveu a intelectualidade de poder raciocinar, de fazer grandes obras, escrever livros, enfim, essas questões todas. Eles estão a caminho da evolução, mas são nossos irmãos e um dia chegarão lá na escala humana, ou seja, na consciência humanoide. São nossos irmãos criados por Deus, reencarnam, né? Muitos deles rápidos, hoje a gente entende que alguns demoram um tempinho mais, todos estão ali numa escala de aprendizado. Na natureza, tudo tem o sentido lógico de existir. Quando nós ferimos algo na natureza, prova disso daí é que vários ciclos biológicos já ocorreram. Quando vai sumindo um inseto ou quando aumenta muito o número desse inseto, a gente já começa a identificar um desequilíbrio biológico. Assim é também em áreas também de floresta, quando a gente percebe grande desmatamento que morre muitas espécies, pode haver um desequilíbrio ecológico ali. E nós estamos constantemente influenciando nesse desequilíbrio biológico, isso é fato. Ah, William, mas nessa encarnação eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho empresa, eu não trabalho para nenhuma empresa, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Sim, mas em outras você pode ser. E que esses conceitos fiquem no seu inconsciente, que você estude bastante no plano espiritual e que você retorne para ajudar também a modificar o planeta, a consciência das grandes indústrias, dos líderes políticos que nós temos para um futuro um pouco menos pior. Bom, nós já vamos aí encerrando, né? Já chegamos a quase 42 minutos, o capítulo é muito grande, pessoal, eu perdi ele. Perdi não, né? Nós ganhamos 11 minutos de início falando sobre os benfeitores das ruas, das cidades, mas indo para a finalização, capítulo bem grande, né? Capítulo bem extenso. Eu vou ver aí se eu consigo para a nossa live de finalização antes um áudio de alguém que entenda mais sobre o nitrogênio, que possa gravar 5 minutos, 10 minutos falando sobre o nitrogênio para a gente, para que fique mais bem entendido, amarradinho esses conceitos. E aí vamos ver se eu consigo. Bom, Aniceto termina assim: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso das iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Vamos terminando por aqui, pessoal, agradecer a vocês, pedir mais uma vez que nos ajude aí comentando, curtindo, compartilhando. Desculpa ter estendido um pouco, o capítulo é realmente muito complexo, aí a gente passou bastante do tempo. Quem tiver dúvida, deixa aí que a gente vai tentar responder na medida do possível. Eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana.